Sendo gravada esta reunião, ok? Se alguém tem alguma coisa contra, por favor, fale. Bom, pessoal, Gabriel, todo mundo já conhece, mas assim, a ideia dessa aula ia ser uma aula para os R1 de segunda-feira, e o Bruno sugeriu de ter para todo mundo, que obviamente, de fato, tinha relevante para qualquer momento aí, a informação. Então, Gabriel. Sim ou assim? Tá zoado. Parece que piorou. Tá meio. Sim. Nossa, Acho que vai esse dar lugar chega. Aí vai assistir pela TV. Nossa, tá bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre aspectos éticos bem geralzão e a parte legal também. E eu trago um caso clínico para a gente conversar, que eu acho que com a gente, com vocês, a discussão vai ser um pouco diferente do que quando eu vou fazer uma aula para uma população que não tem contato com dados paliativos, tá? E aí a gente vai conversando e vai falando um pouquinho sobre esse tema, que apesar de ser um tema que para a gente não é muito corriqueiro, acho que é interessante, né? Eu acho que faz parte do nosso dia a dia, acho que a gente tem que saber exatamente como lidar. Então, o roteiro, a gente vai falar rapidamente sobre aspectos éticos e legais, e aí, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de tomada de decisão e um pouquinho sobre como definir os objetivos de cuidado de uma maneira, principalmente nos casos difíceis, de uma maneira que siga um caminho bioético. Tudo bem? Acho que muitas das coisas que eu vou falar aqui, o Daniel fala nas aulas dele, como sou um discípulo de Daniel, assim como vocês, não tem como não falar, repetir um pouco sobre isso aqui. Bom, vamos lá. Então, Luana, 45 anos, diagnosticada com ELA de predomínio bulbar, 6 anos antes da internação. Interna no seu UTI, está 14 dias internada, com progressão de doença, insuficiência respiratória, hipercápnica, foi submetida a IOP no pronto-socorro, e aí, como foi esperado, o paciente não teve melhora da força muscular, ficando dependente da ventilação mecânica mesmo, tanto sem sedação, comunicação alternativa, estratégia de reabilitação motor e respiratória, otimizadas. E aí, durante a visita multiprofissional, o fisioterapeuta da equipe questiona sobre qual vai ser a nossa proposta em relação ao suporte ventilatório do paciente. E aí, qual que é a resposta de vocês em relação a isso? A fisioterapeuta. Sei. Hã? Vou falar para você. Por quê? Vai ser mais sobre a paciente. Ótimo. Perfeito. Mas alguém tem alguma outra coisa? Eu também iria, né, dessa comunicativa trouxe, mas também tentar chamar a neurologia para saber a questão da diagnosticação, se seria uma linha terapêutica, algo assim, fazer isso. Ótimo. Perfeito. Então tá. Então, faltam, acho que o Pedro e o Arthur falaram, chega à conclusão de que falta ID dados, né? Então, tá bom, ótimo. Então, e quais elementos você utilizaria na tomada de decisão? Então, Pedro quer que a neuro fale. E aí? Tem alguma coisa a ser feita ou não? E o Arthur quer falar com quem? Paciente com a família. Paciente com a família para ver que valores. Ótimo. Então, tá bom. Acho que isso está muito claro e esse é o nosso processo de tomada de decisão que está na nossa cabeça. Eu tenho que ter a certeza da doença, eu tenho que ter a certeza do paciente para tomar qualquer tipo de decisão. Afinal de contas, a traqueia vai ser a minha traqueia que vai ter uma rasgo ali, né? Ótimo. E quais elementos não obtidos até agora você gostaria de adquirir? A gente já conversou, né? Aí, em equipe multidisciplinar,
vocês imaginam inicialmente que a melhor conduta é a traqueostomia. Só que depois de ter muito pensado, o Arthur era o médico dele, e convida a equipe, fono, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, para conversar com a paciente e ver se ela quer saber sobre, se ela quer discutir sobre isso, se ela quer conversar sobre isso. Ela disse que sim, e que depois de uma conversa desafiadora, né? Depois eu acho que a Thalíria teve uma experiência muito legal no mês dela, um paciente com distrofia muscular de Duchenne, que ela fez uma tomada de decisão, assim, uma linha de tomada de decisão bem interessante. Acho que vale a pena ela compartilhar isso. Foi difícil emocionalmente, foi difícil tecnicamente, mas chegou numa tomada de decisão compartilhada muito legal. E aqui foi igual, né? Com a Luana foi também muito difícil, apesar de muito difícil, conseguiu chegar aqui. Para ela não gostaria de passar mais tempo da sua vida ligada a aparelhos, e que isso era um sofrimento maior do que a morte. Para ela, uma traqueostomia seria algo inimaginável e uma fonte de muito sofrimento. Então, tá bom para você, assim? Tá. E aí? Fazer. Provavelmente Perfeito. Então, e traqueostomia? Estou falando aqui para ela. acho que poderia falar. Eu poderia fazer ventilação, fazer casos, mas se para ela mais confortável, porque provavelmente ela quer ter mais coisas esperando a fila e fazer Ótimo. Então, perfeito. Eu acho que vale essa reflexão de que lembrar que o TCLE é um termo de consentimento esclarecido, geralmente a gente faz ele direito. Né? E aqui acaba sendo como um TCLE, né? Essa tomada de decisão compartilhada. Você esclarecer, de fato, quais são os prós e os contras. Porque, às vezes, não querer fazer traqueostomia pode ser um medo do desconhecido. Né? E talvez a não ciência de que a retirada do tubo pode gerar como consequência a morte. Mesmo que isso seja uma consequência da doença e não do ato do procedimento. Né? E aí eu faço essa pergunta porque para a gente pode parecer uma pergunta boba, mas eu estou para falar que a maioria dos profissionais de saúde do Brasil não. Né? Retirar o suporte ventilatório da Luana é considerado eutanásia? Não. Por que não? Suporte ventilatório artificial. Basicamente, a gente tirar o suporte ventilatório dela. Ótimo. Perfeito. Eu vou escolher aqui, porque em alguns fins de vida, em alguns lugares, o que se faz bom, esse paciente, talvez a gente esteja entrando no tempo de distanase. Vamos garantir o conforto. Seda, com muito fentanilo, muito midazolam, bloqueia e abaixa parâmetros. Isso acontece. Isso é realidade em vários lugares do Brasil. Eu já vi. Isso é eutanásia? Por que bloqueio? Porque você não vê o desconforto do paciente. isso não é nada. Muito bem. Você sabe que é uma atividade não é a revolução natural. Exato. E você não dá a oportunidade da doença seguir um caminho, porque qual é a intenção de uma situação paliativa?
deixar permitir a evolução da doença. Se for morte, aceitamos a morte como uma evolução natural. Se for a recuperação, aceitamos a recuperação como uma evolução natural. Né? Então, se você não dá a oportunidade para a doença seguir qual vai ser o caminho dela, isso é eutanásia. Você está impossibilitando aquele paciente de ter a oportunidade de viver. Né? Beleza. Ótimo. Então, só recapitulando os conceitos que eu acho que são interessantes, eutanásia, então, Luana teve a doença dela, tem uma linha natural dessa doença até a morte. E aqui entra o tratamento modificador de doença, e dentro do tratamento modificador de doença, a gente tem essa linha que é da evolução natural da doença. A eutanásia é o antecipar a morte como uma medida ativa. Então, fazer potássio, fazer sedar para caramba, bloquear e reduzir parâmetros, ou estubar, sedar e bloquear. Isso é eutanásia. O que é distanásia? Quer falar? Alguém quer falar? O que acontece nesse curso de vida na distanásia? Eu estico a corda. Então, eu faço por alguma intervenção, de maneira obstinada, entendendo que existe esse processo de tempo de doença, e aí isso pode gerar sofrimento, e aí eu tenho uma morte que é atrasada. Certo? E a ortotanásia? Isso. Então, é permitir entender o fim de vida e, de uma maneira geral, é reconhecer ali o fim no momento certo. A questão é que a gente não sabe qual que é o fim no momento certo. E, às vezes, ela vai ficar ali, ela não tem bordas, as fronteiras não tem uma fronteira com limite preciso. Né? E é lógico que no nosso dia a dia, essa dificuldade de tomada de decisão, a gente às vezes vai invadir um pouquinho mais a parte da distanásia, eventualmente a gente pode errar um pouco para menos também, mas isso faz parte do nosso processo de incerteza. Né? Incerteza prognóstica, incerteza em relação às nossas ações. E distanásia? Distanásia exatamente. Então, eu tenho uma abreviação da vida porque tinha um tratamento a ser feito e esse tratamento não foi dado. Seja porque ficou no pronto-socorro 8 dias entubado, seja porque ficou na fila da colonoscopia 1 ano e meio. E aí, por conta disso, o tempo de vida é abreviado. Isso é um crime social, né? Se a gente for pensar. O primeiro é crime no Brasil, não pode. Distanásia é um crime ético. A ortotanásia é um objetivo e a distanásia é um crime social. Esses são termos mesmos. Uma forma de pensar esses conceitos. O que é aquela eutanásia? A eutanásia é a estética da morte. A morte como uma questão estética. Então, é como vocês gostariam de morrer. Eu gostaria de morrer dormindo. Então, se você dormir morrer dormindo, você foi uma eutanásia. Então, é a parte estética, a morte bonita, a morte do jeito que a gente gostaria que todo mundo morresse. Né? Rodeado de familiares, etc. Muito bonito, mas muito difícil de alcançar. Tudo bem? Acho que esses conceitos são importantes, até porque a gente vai pensar em parte, já falar um pouco da parte legal, acho que esses conceitos são essenciais. Tudo bem? Dúvidas aqui? Considerando que a retirada do suporte ventilatório de Luana, visando o cumprimento dos valores dela,
frente a uma doença progressiva e incurável, é uma ação que não tem como objetivo a morte, mas permitir a evolução natural da doença e redução do sofrimento associado ao suporte. Por isso, optou-se pela extubação paliativa com o auxílio da equipe de cuidados paliativos do hospital. E aí, o que diz a lei sobre isso? O que diz o CRM sobre isso? O que diz o Conselho, o Código de Ética? Você tem uma noção? Pode? É crime? Acho que pode. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, o que diz a Constituição Federal, a nossa principal código de leis do nosso país? No capítulo 1, no artigo 1º, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos 3, a dignidade da pessoa humana. Se algum tratamento nosso fere a dignidade da pessoa humana, a rigor, estamos indo contra o Código Civil. E um direito fundamental da pessoa. No capítulo 1, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se a gente for pensar que, por exemplo, para o Luana, uma traqueostomia é um sofrimento maior do que a morte, é uma coisa impensável, isso é um tipo de tortura. Se a gente fizer isso, sabendo disso e submetendo ela a isso, se ela tiver informada de todos os riscos e benefícios de qualquer que seja a conduta. Então, a gente, como a gente lida com pessoas, a gente corre o risco de infringir nossa Constituição Federal, principalmente. Certo? Mas e o direito à vida? Todo mundo tem direito à vida. Aqui é direito à vida e não a necessariamente sobreviver a qualquer custo, né? Então, o que é vida? E aí vem uma conversa muito mais que uma mesa de bar do que um WhatsApp. E o Código Civil Brasileiro, lá no capítulo 2, artigo 15, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E, de novo, vem esse conceito de vida além de sobreviver. E, de novo, a não obrigatoriedade de ninguém. E aí veio a lei Mário Covas, de São Paulo, a lei 10.241 de 1999, que lá no artigo 2º fala dos direitos do usuário do SUS de São Paulo. 1. Ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso. 7. Consentir ou recusar de forma livre, voluntária e esclarecida, com adequada informação, procedimentos diagnósticos ou terapêuticos a serem realizados. Consentir ou recusar. E aí é o TCLE. Alguém já fez algum TCLE pensando em talvez a melhor coisa do paciente fosse recusar? Geralmente, o TCLE, isso é só não falar dos riscos, é anestesia. Toda anestesia tem risco. Toda cirurgia tem risco. Pode ficar tranquilo. O melhor, né? Não é um TCLE de fato, né? Garantindo o esclarecimento, né? Com a adequada informação. E, no 23, recusar tratamentos dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a cura. Isso é lei em São Paulo. Tá certo? É direito do paciente, usuário do Sistema Único de Saúde. Na verdade, não é Sistema Único, Serviços de Saúde. Então, não é exclusividade do SUS. Isso é lei do SUS e no particular não. Por isso que no particular a gente investe no paciente. Exato, pessoal. Vou ter que contar. Quarto, por favor.
Tudo bem? Então, a lei em São Paulo, as pessoas têm o direito de recusar. E é nosso dever prestar todos os esclarecimentos necessários para tanto o aceite como para a recusa. E sobre a ortotanásia? Tem uma resolução do CFN, número 1805, de 2006, que é validado pela Justiça. Que fala sobre a ortotanásia. Então, na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhes os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente de seu legal. Ou seja, existe jurisprudência. Né? Jurisprudência é quando isso já foi uma questão de discussão, e aí algum juiz avaliou, a justiça avaliou aquilo e entendeu aquilo como uma conduta adequada. E aí, se aquele, como já passou por isso, se acontecer outros processos semelhantes, você pode usar essa decisão como uma jurisprudência. Okay? Se tiver algum advogado aí e eu falei, estou falando merda, vocês me falam, tá bom? Tudo bem aqui? Então, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina que fala sobre essa permissão de limitar ou suspender procedimentos e tratamentos. E aí tem uma resolução do CREMESP de 2022 agora, que teve um pouco de discussão, mas que eu acho que ela é muito importante, que estabelece diretrizes éticas para auxílio na tomada de decisão sobre a retirada ou não de suporte avançado de vida. Certo? Aí, situação paliativa, retirada de droga vasoativa, retirada de dieta em fase final de vida. Então, no artigo 3º, eu estou lendo com vocês, porque esse é o tipo de coisa que eu acho que vale ler, que é um documento. Né? Para a retirada de suporte artificial de vida, seja considerada eticamente aceitável, e aí em situações de futilidade terapêutica ou de tratamento potencialmente inapropriado, 5 pré-requisitos são necessários. E não é um de 5, são 5. Tudo bem? Primeiro, o paciente em questão deve estar em fase terminal de enfermidade grave e incurável, identificado pelo seu médico responsável. Estas condições devem também ser diagnosticadas por outros 2 médicos, sendo um destes médicos necessariamente especialista na área que causou a doença terminal e o segundo médico atuante em área de cuidados paliativos. Certo? E aqui entrou um pouquinho de discussão aí sobre essas necessidades. Porque se for um lugar que não tem um médico especialista, ou que não tem um médico especialista em cuidados paliativos, o paciente está fadado ao sofrimento. Né? Então, e aí também, talvez isso seja uma desigualdade social ainda maior, principalmente nos centros que têm esse acesso. Beleza. 2. O objetivo da retirada do suporte avançado de vida é permitir a evolução da doença de maneira natural e com menor sofrimento até o momento do óbito. Ou seja, eu tenho que... A intenção é permitir a evolução, nunca a minha intenção é o óbito, mesmo que a gente tenha a noção de que o óbito é o mais provável. 3. A retirada do suporte é considerada tecnicamente adequada por 2 médicos, além do médico responsável pelo paciente com anticurso cuidados paliativos. Certo? E não precisa ser um médico fora da unidade, por exemplo. Pode ser,
peguei o plantão, perguntei se acha que ok. Passando o plantão, fala que ok, fala para o médico. Tá? Ou uma junta, e aí chamar o médico. E aí, a importância de falar com o neurologista, né? Por telefone. 4. A retirada do suporte está de acordo com a vontade do paciente ou na sua impossibilidade de ser representante legal. Isso é extremamente importante, tá, gente? A gente tem que falar, tem que abordar o paciente e família. Todos os cuidados paliativos apropriados serão mantidos ou intensificados, visando o conforto do paciente e de sua família. De novo, não é só retirar e abandonar o paciente, é a gente cuidar desse doente. Mas isso é meio chovendo molhado. E aí, acho que vale a pena falar sobre o que é fútil, o que é potencialmente inadequado, já que esses conceitos vieram aqui nesse nessa resolução. O que é fútil? Ótimo. Então, pura e simplesmente falando em biologia e fisiologia. Então, não chega ao seu objetivo biológico ou fisiológico. Por exemplo, o paciente que está com uma SARA grave, está pronado, não tem ECMO no hospital, ou ele não tem contraindicação a ECMO, e tem uma parada por hipoxemia. Retirar o paciente da ventilação, colocar num ambuzinho, e fica lá. Vai melhorar a hipoxemia dele? Não. Se ele parou com hipoxemia e não vai ser o ambu que vai... Isso é uma medida fútil. Deve ser discutida. Tudo bem? 3 situações de abordagem da estudo. Intervenções que não possuem qualquer base racional fisiopatológica. Ozônio retal para Covid. É fútil. Não tem nada. Não deve ser feito. Parada cardíaca decorrente de hipotensão ou hipoxemias refratárias. Não vai ser uma ampola de adrenalina que vai salvar um paciente com choque cardiogênico tá, com índice de 90 e sai zoado. Certo? Vai ser uma ampolinha de adrenalina. E nem uma massagenzinha para conforto, para dar aquela... E intervenções que já falharam previamente. Se o paciente não respondeu e não mudou nada no quadro clínico que me faça acreditar que ele vai responder de novo, não tem por que eu ficar fazendo a mesma intervenção várias vezes. Certo? E aí, o que essa mesma resolução traz como tratamento fútil? Não devem ser realizados, mesmo sob demanda do paciente e da família. Tá? Um tratamento que, de acordo com a melhor evidência científica disponível, mostra sim capaz de atingir o objetivo biológico almejado, isso é o tratamento fútil. E aí, o que vai valer? A comunicação aos familiares e ao paciente, de que a não realização da medida considerada fútil se dá com o intuito de oferecer o cuidado mais apropriado ao paciente. Fazer um procedimento fútil é má prática. Não, é cuidar de uma maneira ruim, né? Então, é essa a tônica da comunicação. Beleza. Tudo bem? Fútil e potencialmente inadequado. Acho que o objetivo do psicológico, mas aí o contexto que a gente deve fazer, provavelmente não fazer sentido com o objetivo de cuidado. Ótimo. Então, existe um racional fisiopatológico, um racional biológico, mas também existe uma dúvida ética por trás dessa conduta. Seja porque o resultado talvez seja pequeno, perto dos malefícios que pode causar, seja porque pode ter até um benefício, mas o paciente às vezes não vai ter a consciência de perceber esse benefício. Né? Então, é isso aí. Potencialmente inadequado é o tratamento que tem alguma chance de alcançar o resultado
mas sem uma consideração ética que justifique sua contraindicação. E aí, o que é consideração ética? Quando esses resultados, esses tratamentos são improváveis de resultarem em sobrevivência digna de acordo com os valores da vida e preferência do cuidado. Tá? E aqui eu já falei anteriormente. E aí, o que ele fala? São os tratamentos, sua indicação e contraindicação devem ser compartilhadas e o consenso da equipe de saúde e paciente familiar é necessário. Tá? O FUT não precisa ter deliberação. É uma questão técnica. Já que o limitante é o biológico, ou fisiológico. Quem sabe o biológico? O fisiológico é ético. Agora, quando o limitante é ético, aí tem que ser compartilhado. Tudo bem? Dúvidas aí? Fútil e potencialmente inapropriado. E aí a gente tem as resoluções sobre, ali em outubro de 2018, vieram as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, do SUS. Em 2020, foi instituída a Política Estadual de Cuidados Paliativos, aí em São Paulo. E no ano passado foi instituída a Política de Cuidados Paliativos no SUS em âmbito nacional. Bom? Ou seja, a gente não tem porquê. Por que a gente está falando sobre isso? Sobre aspectos legais? Porque ainda, infelizmente, existe o medo da judicialização e etc. E posso falar para vocês, eu não tenho medo, só bom cuidado. A gente não pode ter medo de fazer o bom cuidado. Assim, né? A gente tem que ter medo de fazer porque a dor se dá e colocar em parâmetros mínimos. Mas, ou de deixar o paciente lá virar um meio de cultura a longo prazo, sem nenhuma expectativa de melhor. Né? Mas não tenham medo. E aí, semana passada, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, o pessoal do Conselho de Ética, do Comitê de Ética da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, publicou na Critical Care Science um posicionamento sobre a suspensão e não implementação de intervenções de suporte de vida no âmbito dos cuidados paliativos. Tá? E aí eu trouxe um resumão de tudo, e aí a gente queria discutir com vocês, e a gente termina aqui, depois, se quiser, a gente fala sobre o processo de tomada de decisão, o estabelecimento de objetivos de cuidados, para a gente também não prolongar. Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Ó. Primeiro ponto. Do ponto de vista da bioética, não existe distinção entre a retirada e a não implementação de intervenções de suporte de vida. Decisões acerca deste tema devem sempre seguir os princípios da tomada de decisão compartilhada e requerem a concordância do paciente ou do seu representante legal para que possam ser realizadas. E aí? Qual é a opinião de vocês? Vamos primeiro a primeira parte ali. Não existe distinção entre retirada e não implementação de intervenções de suporte de vida. Mais difícil tirar. É mais difícil de você falar assim, não vamos subir droga vasoativa, vamos desligar a droga vasoativa. E você concorda ou você acha que eticamente, por que é mais difícil? Acho que eticamente não diferente. Tirar, fazer um movimento de tirar. Ótimo. E quem fica desconfortável é menos por isso ou não? E aí vem o conceito de humildade cultural. Eu acho que vale a gente... Não é porque a gente... Por exemplo, eu, Gabriel, acho que eticamente tem diferença. Eu acho que é pior manter. Se eu julgo que a droga vasoativa está prolongando o sofrimento do paciente, eu tenho uma obrigação ética de retirar. Gabriel. Tá? Pautado pelo princípio bioético da não maledicência. Mas eu sei que isso tem um pouco também da minha história cultural.
dos meus valores, dos meus princípios, do que eu já estudei, de bioética, dos contatos que eu já tive com cuidado paliativo e etc. E eu sei que para muita gente é muito mais desconfortável você retirar. Está tudo bem. Porque aquela pessoa que se sente desconfortável, ela tem uma bagagem cultural diferente da minha, né? A questão é, a gente não pode justificar também na história cultural a distarase. Aí é diferente, né? Isso é barato. Tá? Então, eticamente, não tem diferença, mas de fato, na prática, tem diferença. E é importante que a gente entenda isso. Tudo bem aqui? E decisões acerca deste tema devem sempre seguir os princípios de tomar decisão compartilhada e requerem concordância do paciente e seu representante legal para que possam ser realizadas. Faz sentido isso para vocês? Que a família e pacientes... O que eu percebo boa parte das vezes, não sei, inclusive se na maioria, é que às vezes o familiar e nós estamos muito confortáveis com a ideia de, por exemplo, desligar a droga, mas a equipe não está. E aí, a maioria das vezes, o que a gente faz é, tá bom, então vamos manter. E aí, eu que faço o seu próximo mandato. Só que, eu não sei até que ponto isso também, a gente não está meio que parado no... Assim, eu não sei também se é uma evolução no cuidado paliativo, mas o que você acha que é uma saída para isso? Porque a gente roda nas UTIs uma vez por mês, aliás, em cada UTI por um mês, e é difícil a gente trabalhar nesse aspecto. E, olha, por mais que você explique a alguém que está no turno, às vezes você gera reflexão, mas depois muda a equipe, vai embora. Você acha que é a solução para isso? Porque muitas vezes também as pessoas não procuram, assim, elas nem refletem sobre. Eu acho que, interessante do ponto de vista, eu acho que é a nossa realidade mesmo. Acho que a longo prazo, né? A mudança de cultura. Mas a curto prazo, eu queria fazer uma reflexão. Quanto tempo você se dedica para tomar essa decisão? Geralmente não é em um dia que você vai tomar essa decisão. É uma decisão que é construída. Quanto tempo você se dedica compartilhando isso com a família? Também se constrói. Quanto tempo você se dedica para construir isso com a equipe? Quanto tempo você se dedica conversando com a equipe sobre aquilo? Eu acho que a gente conversa pouco. A gente conversa com a família, do jeito que a gente tem que conversar mesmo. A gente conversa entre a gente. Mas a gente não compartilha de fato. Acho que se a gente tivesse, sentasse aqui e conversasse sobre isso, as coisas seriam diferentes. Se a gente parasse e, de fato, valorizasse a importância dessa conversa. Porque daí fica muito multi, pouco inter. E para mim, isso, quando muda essa chave, para mim é revolucionário. Eu tenho que tirar outra. Eu tive uma experiência na outra cidade que eu morava. Eu comecei a fazer cuidado paliativo num lugar que não existia cuidado paliativo. E aí eu lembro que uma das primeiras retiradas de suporte foi retirada de dieta. Foi numa sexta-feira. Nossa, deu a impressão que a gente estava querendo matar a pessoa de fome, não sei o quê. E foi assim, cara, simplesmente foi lá, me tirou. Aí todo mundo, meu Deus, o que essa galera é louca, maluca, nunca veio aqui. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Gente, não é possível. Não, a gente não está querendo. Como assim? A pessoa não sabe que dieta às vezes faz mal, que é uma bebida e tal. Ou imprimir um capítulo de livro e entregar para todo. Aí essa foi a minha solução. Eu sei errado.
que deu certo? Eu sentar do lado do técnico de enfermagem. Falar, cara, eu percebi que foi muito ruim. Sim. E aí? E aí, aquilo ali foi gerando, foi conversa. De fato, dedicar 10 minutos do meu tempo com a pessoa que está cuidando. Porque o sofrimento que gera é muito grande, né? É um sofrimento moral muito grande. Porque imagina a história cultural dessas pessoas. Se elas têm esse ímpeto de, no meio de uma visita multi, chegar e falar para a médica ou para o médico, discorda, é porque aquilo mexe profundamente, né? Então, a gente reconhecer isso é também reconhecer a nossa falha de comunicação. Quando você tem alguma sugestão assim, como falar, como abordar com a família, não aconteceu só uma vez. E a gente fala, olha, talvez essa coisa aqui vai ter sendo, enfim, tudo. E às vezes eles falam, então, por que não desligou? Fico meio empolgado. Porque às vezes tipo, é difícil responder isso, dizer, olha, desligou ainda, talvez possa gerar um sufoco aqui, já não quebra confiança. Tipo, então por que ele fica desconfortável? Você tem uma sugestão de como lidar com a situação, quando muitas vezes o familiar está mais avançado nisso do que nós, como equipe? Cara, eu acho que é ser verdadeiro com a família. Então, olha, essa situação é uma situação difícil para a gente. Tanto é que a gente vem conversando com vocês diariamente sobre isso. E é difícil. É difícil para a gente, é difícil para quem está cuidando deles, né, do seu familiar. E aí você vai ter que lidar com isso. Né? Vai ter que conversar, vai ter que ver. Se você julgar que a manutenção da droga está causando sofrimento, aí é um imperativo ético. Você vai ter que conversar com a equipe, acolher a equipe, entender os medos terceiros, tentar ter uma noção um pouquinho dessa história cultural e mostrar que a tua intenção não é que o paciente morra, é isso. E aí, não é palavra. As pessoas têm que perceber na sua atitude que, de fato, você não quer só rodar leito. Essa não é a tua intenção, não é que o paciente morra. A intenção é dar um melhor cuidado. Olha, agora, essa droga vasoativa está sendo ruim para esse paciente. Né? E aí, está sendo ruim para a família que está sofrendo. E aí, vai. É difícil, não é fácil. Mas é mais nessa questão. É acolhimento e conversa. Tudo bem? Não é ético iniciar ou manter medidas de suporte de vida em contextos em que essas estejam em desacordo com os valores e objetivos do cuidado definidos em conjunto de pacientes e familiares. Por exemplo, em situações compreendidas por eles como piores que a própria mãe. Aí, se a gente fizer isso, entra na questão de tortura, né? Bem? Então, teve algumas situações, por exemplo, TRM, que é aquela parte ali por dentro dos cursos e absorvendo o que aconteceu, e talvez mudar de ideia sobre o que está acontecendo com ele. Não sei se tem um tempo para esperar, ou se tem alguma sugestão, ou o paciente falou que está falado, isso não é necessário. Como eu fazer isso? Não, isso tem que ser acessado diariamente. Lógico, não diariamente. Esqueci errado. Mas isso tem que ser acessado sempre que tiver alguma mudança clara no quadro. No TRM, tem algumas situações que elas são difíceis mesmo. E, de fato, uma pessoa dentro da vida dela, ela muda de conceitos, de prioridades e valores, etc. Né? Talvez para um garoto de 15 anos, os valores sejam diferentes de uma pessoa de 30 anos, diferente de uma pessoa de 50 anos, é diferente de uma pessoa de 50 anos. Então, talvez, tem diretivas com 30 anos, eu tenho que reavaliar essas diretivas quando eu tiver 50 anos e, com certeza, reavaliar quando eu tiver 80 anos. Né? Isso no macro. No micro, de tempo um pouco mais curto, com certeza, TRM é uma questão que pode mudar. Né? Aí, eu acho que vai depender do grau de certeza ou de incerteza prognóstica em relação
à parte biológica, né? E entender que talvez algumas coisas sejam mais por medo do que de fato. E aí, às vezes, isso aí é muito da experiência, não tem muito de tatear, às vezes se percebe, tem pessoas, quem está passando, acho que foi a Lari, né? Na UTC Fronteiras, foi um discurso de um paciente que teve um diagnóstico recente de câncer de pulmão. Me corrija se eu estiver errado. Tá, Lari? Você quer falar? Posso falar? Dessa relação da foi do lado, uma prática patológica, e aí na investigação foi visto que ele tinha uma massa abdominal que parece ser estimada. E aí eles foram avaliar, logo depois que ele tinha recebido uma substância. Ele já tem mais ou menos 2 meses de história, porque se a gente teve que liberar essa pesquisa, e o paciente tinha uma disfunção cerebral, de caracterização, mas tinha osteoporosis. A gente foi conversar com ele, logo depois que ele tinha visto uma osteoporosis, que a gente não sabia que ele tinha esse dia. Ele veio com um discurso muito coerente, assim. Ele falou, olha, você tem 8 anos, eu consigo mexer minhas pernas, tem mãos cerebrais, eu não consigo enxergar pensando sobre atrás. Se eu consigo ficar espalhado, comecei a ficar da minha trajetória. Bem, esse negócio de virar um problema, eles vão dar assim, eu prefiro ser saudável do que ser estou. Ele tinha esse discurso muito claro, significaria não tratar, não investigar outras questões, deixar eles novos, enfim. E aí a gente teve uma conversa com ele, contigo, para fazer esse valor dessa com a gente, e surgiu essa dúvida, assim, né? Ele tinha acabado de receber a diagnóstico de câncer. Então, será que eles tinham uma completa autonomia, ele estava ao lado, talvez dar um tempo para ele fazer ele perceber que esse medical seria bem passar ali com a alimentação funcional, tá? E, no fim das contas, a gente tinha visões um pouco diferentes, mas passou uma semana, ele não sabia deixar inicial, foi a vida dos mas a gente foi com o caminho muito parecido com esse aula dele, assim. Mas acho que não era um caso muito técnico simples, né? Acho que isso pode ser feito com anos, escolha fazer avançada e mais certificação profissional. Mas acho que a gente sempre surge essa dúvida, assim, né? Será que esse paciente está realmente consciente, não realmente consciente? Considerando que a gente tem as bivalências, quando a pessoa tem, às vezes vai surgir discurso, assim, né? Eu acho que é difícil ter uma resposta clara de tempo, assim. Acho que é muito difícil. Eu acho que uma das principais coisas é coerência com a história de vida. Nessa época, pacientes de 10 anos, nós fomos de CHC, que não são mais frequência, depois de uma cirurgia de doutorado também. Classes de aí para peixe, daí foi para casa, nossa, super autónomos, trabalhavam e começamos a sentar, e lá assistir para o Suzete ali, ele começou a sacar o tempo. Daí chora, mas ele chora, ele fala nesse contexto, que eles são gravíssimos, daí ficou devedor inicialmente, foi uma nossa vida, daí a gente inicialmente daí a gente tirou isso da minha depois eu não falou de pacientes também, mas fazer sentido biológico. A explicação dele, que era então, esses valores muito atléticos. Eu começo a tinha fotos dele, não, ele tinha muita vontade de viver, sabe? Mesmo não se recuperando, e a gente, não, a gente acha que faz sentido. Só se chega boa assim. Não faz sentido esse estado. Acho que quarta, aí, na sexta, foi trabalhar na segunda-feira. Estava lá no então ele esticou, né? Realmente. Tinha coisa mais para a gente fazer. Não quero ter a melhor chance possível. Ele ia poder liberar muita situação, mas assim, ciclo, né?
Mas que o valor do assiste. Legal. Então, são dois casos muito semelhantes e, ao mesmo tempo, muito diferentes, né? De valores e entender isso é muito importante. Não é possível que a gente vai falar disso, mas, de novo, vem a nossa questão da unidade cultural. De entender que, por mais que eu olhe e fale assim, eu tenho tem câncer, tem eles aí tem pateta, uma paraplegia, isso aí é um câncer incurável, tá? Mas fez total sentido para ele, né? A gente, no nosso discurso de conversa, a gente existe ou induzir uma situação negativa, ou induzir. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro os pontos pró e contras, né? E a gente pode, lógico, falar o que a gente consideraria como melhor a ser feito naquela situação. Mas, se o valor do paciente é o oposto do seu, é o valor do paciente. Isso se discute. Tá bem? Obrigado pelos exemplos de vocês. Acho que isso é muito válido. E aí, te respondendo, Mari, não tem uma resposta, né? Não tem um tempo que a gente vai seguir exatamente, mas eu acho que a primeira coisa é que tem que ser coerente com a história de vida, né? Tem que ser coerente, um discurso coerente. E essa decisão, geralmente, a gente percebe que ela não oscila. Não é um discurso de adaptação. Acho que talvez nesse caso específico legal, tipo, não tinha nenhuma doença, super saudável, caiu de uma andaime, uma lesão cervical, aí os primeiros 3, 4 dias ele queria morrer, ele queria estar lá. E aí depois ele foi mudando de discurso. Então eu acho que talvez no começo, assim, essa discussão, talvez eu sabe. Ah, sim. Não, e lembrar que, de novo, a gente também tem a questão da incerteza. Com pouco tempo, a gente tem pouca certeza, ou melhor, a gente tem muita incerteza. Depois de tempo, a gente passa a ter menos incerteza. Nossa vida tem intensivista de incerteza. Né? Então, quanto mais a gente puder ter menos incerteza, melhor. E o tempo é um dos nossos maiores aliados nisso. Isso, você comentários sobre a questão da retirada, assim, passando outra questão, praticamente, a gente retirar, mas a decisão, por exemplo, qual paciente que a gente não tem certeza do valor, né, tipo de melhor, conseguir adiar essa decisão como fazer direito, por exemplo, certeza de evidência. Assim, como a possibilidade de você não escolher, mas também que você retirar, dá para a gente mais elementos, às vezes, tipo, uma decisão mais calculosa, né? Porque às vezes pode ser mais fácil assim, então, muito mais paciente, parece que você pode ser assim, mas talvez seja a melhor decisão possível se você não tem também suficiência para decidir. De repente, também, você foi participar de um bom cenário, os órgãos, enfim, no tempo dos colégios, se tiverem óbvio, de retirar esse suporte, são várias questões distintas. Exatamente, quando eu tenho um anel com certeza muito grande, fez. E aí vem muito uma linha muito entre a distanásia e a profecia autorizada. Né? Vocês sabem o que é profecia autorizada? Quando eu termino, por exemplo, eu falo que o paciente vai morrer, e eu não indubo tomar lacrimolar, o paciente peça o prognóstico, não vou entubar. Aí o paciente morre. Mas será que ele morreu porque eu não intubei? Ou será que ele morreu porque ele ia morrer mesmo? Não sabemos. Isso quando a incerteza é muito grande, pode isso que acontecer. E aí, em alguns momentos, essas duas coisas, elas estão meio juntas, a distanásia e a potencial da defesa. E o tempo é uma coisa que vai diminuir um pouco essa incerteza e vai clarificar um pouco mais essas barreiras. Né? E esse processo de muita incerteza, talvez a gente não tenha, como médicos, a gente não tenha muito benefício para tudo.
essa... Ah, vamos ficar em dúvida. Pode ser que o prognóstico seja tão ruim assim, mas tudo bem, é só... Pode ter isso, né? Então, usar o tempo e usar todas as medidas em TI, enfim, é isso como uma ponte para alguma coisa, seja uma ponte para a decisão, então é uma motivação para a ponte para a decisão, até eu ter mais ferramentas que possibilitam reduzir a incerteza, ótimo, é uma excelente ferramenta. Tudo bem? Muito boa reflexão. Tratamentos fúteis em senso estrito são aqueles que não possuem qualquer possibilidade de valor, portanto, tratamentos fúteis em senso estrito não devem ser iniciados ou mantidos nem mesmo a pedido do paciente. Seus representantes só reafirmaram o que a gente já tem que a gente já falou durante a aula. Se a manutenção de determinado tratamento é capaz de prolongar a vida de um paciente, mas existe um questionamento sobre sua base ética, é tratamento potencialmente inadequado, e a suspensão ou não implementação do tratamento de suporte em vida potencialmente inapropriado requer obrigatoriamente a pactuação de objetivos terapêuticos, levando em consideração os valores e perspectivas dos pacientes. Acho que a gente aqui já discutiu isso, né? É importante reconhecer que os profissionais de saúde, pacientes e seus entes queridos podem perceber a retirada e a não implementação de intervenção de suporte de vida como situações com pesos e impactos distintos, como a Camila falou. Nesses casos, devem ser utilizadas abordagens dialógicas capazes de conscientividade e empatia, como a gente conversou com o Luiz, trazer clareza a todos os envolvidos de que a questão central a ser definida diz respeito à adequação de qualquer intervenção, independentemente de ela já ter sido iniciada ou não, aos objetivos de cuidados pactuados entre profissionais de saúde, pacientes e suas famílias. Às vezes, Luiz, outra coisa que me veio à cabeça é trazer a equipe para situações de tomada de decisão. Então, é que a equipe esteja na reunião familiar. É que a gente discuta isso no round multidisciplinar, na disciplina multi, né? Envolvendo a equipe multi nesse processo de tomada de decisão e dando ouvido a eles, porque no fim, quem vê às vezes o sofrimento do paciente é muito mais a equipe que está, a equipe multi do que a gente. É a física respirando todo dia, que está ali, que faz a reabilitação, é o técnico de enfermagem que entra toda hora para avaliar, né? Então, A gente fez coisa que não exato. Exatamente. E até uma forma da própria família perceber em outras situações que não é só a equipe médica que está percebendo o sofrimento, né? E eu acho que isso é revolucionário, isso muda a cultura da unidade. Não tem como a gente querer mudar a unidade, querer entender que a equipe multi participe do processo de cuidado, se a gente não dá espaço para que a equipe esteja, de fato, empoderada. Simplesmente que eles aceitem o que a gente fala, o que a gente estuda. Isso é a maior... É essencial reconhecer que a objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde possui limites. Então, eu falo assim, não, eu não vou retirar, eu não vou parar, porque isso é contra meus valores. Ótimo, eu acho que isso é possível, porque nós temos valores, e tem pessoas que sofrem muito com isso, desde que a minha ausência não cause sofrimento, danos ou morte ao paciente. E que não tenha outro profissional para fazer isso no meu lugar. Tudo bem? E ao discutir com pacientes familiares a questão da adequação ou não de suspender ou não implementação de meios de suporte de vida profissional, os profissionais de saúde devem evitar usar linguagem que induza pacientes familiares a acreditarem que aquilo que a gente falou, que apenas uma das opções disponíveis relacionadas à utilização ou não de medidas de suporte de vida possibilitará o alívio do sofrimento. O compromisso ético pelo alívio do sofrimento não deve ser influenciado de forma alguma pela decisão por empregar ou não intervenções. Ou seja, se eu acho, a gente teve um caso lá na UTI. Quer falar? Não?
é um paciente que a gente é um PC grave e teve uma isquemia contralateral depois da evolução do lado, ele teve uma contusão, uma hemorragia inflamatória de um lado, do outro lado teve uma isquemia, e para a gente era muito claro que uma traqueostomia seria muito ruim para ele. E que para a gente era claro que uma extubação paliativa era o melhor que a gente acreditava. E a conversa familiar, a gente viu que não ia rolar. Por questões de valores muito grandes de um dos familiares que puxava toda a família, e que, por se tratar de algo potencialmente inadequado, isso não diz respeito aos nossos valores. Eu, particularmente, sofro muito com isso. Porque, para mim, era uma coisa muito, muito, muito desproporcional. Mas para mim, para os meus valores. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque durante tinha outros poréns durante a conversa, mas a gente tem que ter muito cuidado de, no nosso discurso, não ser um discurso tendencioso, porque daí a gente fala, a gente maquia o paternalismo, a gente disfarça, a gente disfarça o paternalismo do cuidado deliberativo. E isso é muito ruim. E acho que nessa época assim, específica, quando eu estava na conversa, eu acho que conduzir as perguntas para me chegarem nessa conclusão que eu queria. Assim, senti eu fazendo isso. E acabou que as dúvidas familiares acabaram indo nessa linha, até chegaram a perguntar sobre isso. Mas eu acho que se não fosse tão religioso para o outro familiar, eu acho que teria chegado num objetivo que seria mais nosso, talvez deles. Assim. Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, não é fácil, porque a gente está carregado de um monte de cultura, a gente está carregado de uma forma de fazer medicina e não sei o quê. Então, a gente tem que estar de olho aberto para isso. De fazer uma auto-reflexão de será que a minha postura dentro dessa comunicação não está sendo paternalismo velado. Tá? Seja para tirar, seja para intervir. E nesse caso específico, como é que a gente diferencia isso, essa questão de paternalismo, mais de um assentimento formal? Assim? E o quê? Um assentimento formal. Vocês falaram esse assentimento formal, mas eu cheguei a ler, acho que passado, sobre quem estava falando no grupo. Se aquela talvez fosse, enfim, não sei se a gente está induzindo eles a uma resposta de uma coisa que não tem. Não sei como eu posso expressar isso melhor. Se eu quiser, tipo, tem uma decisão no sentido. Você expõe a cientista, na verdade, a cientista. Olha, você compartilha o objetivo, então a gente não vai mais escutar da hora, nem eu vou fazer mensagem, você entende isso, aquele, dizer todas as coisas. eu acho que eu tenho mais dificuldade, porque em alguns casos específicos. Isso, é que nesses casos, a gente está falando de planejamento de cuidado. Né? Então, a partir de agora, a gente vai fazer isso, etc. No caso de situação paliativa, acaba sendo, como a gente viu na parte legal e tudo que a gente tem de orientação, é que isso tem que ser deliberado com a família. Né? Muitas coisas eu não preciso, de fato, falar, vamos dialisar, por exemplo. Eu não preciso falar se a gente vai dialisar ou não vai dialisar o paciente. Porque isso é uma decisão técnica. Conhecendo os valores do paciente, eu consigo entender se eu vou ou não dialisar o paciente. Entendeu? Agora, a extubação paliativa, a retirada do suporte, é algo muito mais visível e que
E é isso também, a gente já fala, se a gente for falar sobre estabelecimento de grid de cuidados, isso vai depender muito da família. Tem família que fala, olha, eu confio totalmente em vocês. Vocês já devem ter passado por isso, né? Confio totalmente em vocês. Se vocês falarem que é melhor, pode falar, e etc. Então, tem família que delega muito, e a gente acaba fazendo, de fato, muito mais uma questão. Mas tem outras famílias que elas, para funcionarem, precisam de mais detalhes, de mais conversa, e de mais... e, eventualmente, a gente vai ter que... E aí fica entre a sugestão, a recomendação, né? Tipo, se a gente for pegar os guidelines, é mais ou menos assim, né? Então, eu sugiro que, eu recomendo que, então a recomendação é sempre com mais embasamento. Então, quando a família não quer, fala que confia totalmente, olha, eu recomendo que seja feito isso. Talvez nessas outras famílias vai ser uma sugestão. E, de novo, esse conceito é um conceito que é válido para algumas situações. Eu acho que, de certa forma, é válido também para a retirada de suporte, mas na retirada de suporte a gente tem que ser um pouco mais claro. Porque se fica muito no objetivo é ter, e aí e não ficou claro que a gente vai fazer retirada de suporte, e não foi algo muito bem conversado, no outro dia, quando a família, quando o paciente está sem tudo, isso pode gerar um patológico, pode gerar uma coisa... Claro, tirar o tudo. Então, uma coisa muito mais... É diferente de você fazer um menu. Olha, nós temos intubação, nós temos diálise, nós temos não sei o que e tal. É diferente disso eu falar com a família sobre a intubação, a retirada do suporte. E, às vezes, não que você vai perguntar assim, quer que tire o tubo ou não. A conversa é muito mais sobre valores, e em algum momento da conversa olha, frente ao que você trouxe, ao meu ver, o melhor que a gente tem aqui é fazer a retirada do suporte. Vamos. Vai. Isso são dois exatamente discussões. Eu tenho uma situação que pagar uma semana do futebol. Tem um quadro que eu fui entrar, eles fizeram breve, os serviços são parados, sabe se lá quanto tempo foi para dar o prognóstico neurológico será assim, não acordar, um meio zoado. Quase uma semana que eu se encontrar familiares. Frente a essa situação, a gente pode correr alguma discussão sobre limitação do retirada do suporte. Você tem que passar essa doente. Mas tem uma. Você imagina que o prognóstico dele você tem de causa isso é uma. Essa é uma discussão que eu acho que envolve muita coisa. Primeiro, essa é uma decisão a não ser tomada sozinha. Essa é uma decisão que você vai precisar de um monte de gente junto. Às vezes você vai precisar de um comitê de ética. Se for algo que vê o fútil não deve ser feito. E aí eu acho que a sua decisão tem que ser muito pautada no que eu faria com qualquer outro paciente, independentemente. O paciente não merece epistanásia por não ter um familiar. Então, eu acho que vai ser muito mais uma coerência de conduta. Lógico, muita discussão e, eventualmente, escalonar isso com o paciente. Se precisar, ou eventualmente falar com alguém que é mais experiente, partilhar.
essa sua dúvida com outras pessoas. A gente teve um caso, na unidade, de um paciente que era mais ou menos isso. Tinha só um familiar muito distante que falou: olha, não faz 30 anos, não sei de nada. Então, não dava para tirar um valor dele de 30 anos atrás. E a gente ficou pensando, eu acho que o trato também não é uma coisa interessante. Aí o paciente teve critérios clínicos de situação. E a gente achou que o melhor para ele era fazer uma situação de mão única e entendemos que aquilo ali era uma situação com indicação de situação, mas sabendo que, entendendo se ele tivesse uma piora neurológica, não seria uma situação que voltaria ele a ter um estado neurológico, porque a gente tinha dado o tempo suficiente para avaliar o prognóstico. Era o que a gente faria com qualquer outro paciente, e a gente pensaria que isso seria o melhor cuidado, independentemente de quais são dois, né? E lembrar que o tratamento pode ser considerado fútil se... Não, eu vou falar cagada. Tá? Então é isso. Eu acho que vale compartilhar, eventualmente falar com alguém que tenha mais experiência, eventualmente alguém que estude sobre isso, etc. Às vezes todos têm telefone do Daniel. Então. E, se não, falar com se tiver em um hospital outro, assim, talvez acionar o pediatra. Se precisar. As pessoas que começaram a estudar, se situação não. Então, se todo mundo entendeu que ele era o melhor cuidado, e isso era uma referência do Chico. Vou cortar essa parte. Beleza, pessoal? Então, tá, acho que é isso. Fica mais nada. Aqui, do código de ética, pessoal. Não tem nada muito assim, né? Nosso código de ética tem como princípios fundamentais as situações clínicas irreversíveis e terminais. O médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos terapêuticos desnecessários e proporcionará ao paciente sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Por fim, salvo por justo motivo, comunicado ao paciente e à sua família, o médico não abandonará por ele ter doença crônica incurável. É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que atendido deste. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos possíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou as circunstâncias do representante legal, afirmando aquilo que a gente discutiu, tá? E é isso que fica para a próxima. Dúvidas? Tá bom. Valeu. Não. Vocês já deram? Vocês vão dar? Você estava esperando. Eu tinha ficado muito nessa dúvida, se não tinha que ter envolvido o comitê de ética. Justo. Tinha ficado Valeu, pessoal. Até mais. Quem tá aí ainda ficou, valeu.